boas notícias, entrevista e conhecimento bíblico? Então você precisa ouvir o programa A Mesa com o Pai, todos os sábados das 7 às 9 da manhã, aqui no 107,9 da Life FM. A apresentação é minha, Karen Benetti. Eu espero você todos os sábados, combinado? Karen, A Mesa com o Pai. Estamos de volta, pessoal. Agora, segundo bloco, vocês já sabem, né, gente? Bloco de entrevista. Então, você pode correr pro Facebook, na nossa página Karen, A Mesa com o Pai, que tem a transmissão da live lá no Face. Deixa eu achar aqui, né? Porque eu também quero ver o convidado na tela. Você corre lá para sua página então do Facebook, acessa Karen, A Mesa com o Pai, ok? E você vai acompanhar a nossa transmissão aí pelo Face. Bom, gente, hoje tô recebendo aqui então um convidado que eu vou dizer assim, eu acho que ele foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para estar aqui desde 2018, tá? É verdade, sabe por quê? Eu lembro que o professor Ricardo deve ter sido o 4º convidado desde a nossa estreia. E aí o professor Ricardo falou assim pra mim: tem um amigo meu que é uma bênção. Olha, eu tenho certeza, o testemunho dele vai ser maravilhoso. Vou te dar o contato. Falei, beleza. Mas desde lá, não tinha ainda acontecido aquele momento que Jesus deu uma empurradinha nele. Sabe quando a gente dá uma tropeçadinha e sai catando assim, ó? Então, não tinha acontecido isso ainda com ele. Só que sábado passado ele veio aqui e trouxe aquela bênção da convidada do sábado passado, a Meire, vocês lembram? E aí, enquanto a Meire estava falando, gente, Jesus deu essa empurrada nele. Mas foi com força, que enquanto a live estava sendo transmitida, ele já estava mandando no meu WhatsApp assim, ó: próximo sábado sou eu. Então eu já saí daqui no sábado passado com o convidado de hoje certo já, porque foi o momento que Jesus deu aquela empurradinha nele, né? Então, certamente estamos hoje aqui acompanhados de alguém que sabe ouvir a voz, sabe ouvir o empurrãozinho, sabe se comunicar com o Senhor, né? Então hoje eu estou recebendo aqui o Rodrigo, que é diácono da Igreja Brasil para Cristo. Bom dia, Rodrigo, seja muito bem-vindo e obrigada. Bom dia, Karen. Bom dia a todos. Agradecer a Meire, a Priscila, a Cleide, né, que estão dando essa assistência aqui hoje pra gente. Sim. Primeiro dizer para você que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, participar do teu programa. Como você disse, por algum tempo eu relutei, né? Eu acreditava que tinha outras oportunidades melhores aí para estar falando um pouco do amor de Deus também. E como você disse aquele dia ali com a Meire aqui, ela falou uma palavra muito forte que tocou no meu coração, aqui dentro desse estúdio, né? E comoveu mesmo, quando ela contava o testemunho dela e por um minuto ela disse assim, às vezes as pessoas se acovardam, né? De falar a verdade. E se acovardar em falar a verdade daquilo que Deus fez na minha vida e na vida das pessoas, ou na sua própria vida que está ouvindo aí em casa, a Bíblia diz aqui que negar o Senhor, ele também será negado perante o Pai. Sim. Então nós vamos fazer bastante reflexões, principalmente quando a gente está ouvindo. Uhum. A gente tem que aprender a ouvir, que o Espírito Santo fala através das pessoas na sua vida. Muitas vezes a gente passa uma eternidade pedindo: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E o Senhor tem usado as pessoas que estão ao seu redor para falar contigo. E muitas vezes a gente quer ouvir só aquilo que a gente quer ouvir, não aquilo que o Senhor quer falar, né? E naquele dia ali eu senti no meu coração, né, que Deus estava tocando ali, falando: oh, agora é sua vez. E o Senhor falava bem claro comigo. O meu testemunho de conversão é um testemunho forte, né? E eu comecei a pensar comigo como se veio o meu testemunho. O meu testemunho, ele veio de ouvir a palavra de Deus. E um dia eu ouvi a palavra de Deus e eu, estudando um pouco para estar aqui hoje, me preparando para estar aqui hoje, né? Eu fui ler a palavra do Senhor. Eu comentei isso na igreja ontem, mas ontem o Senhor não tinha tocado dessa forma para mim falar aqui com vocês hoje. Ontem nós tivemos em Oswaldo Cruz ali, congregando numa igreja de um amigo nosso também, que é pastor, que eu e a Priscila e a minha família tivemos o prazer de cuidar, sabe? Eu e a Priscila, a gente estava conversando outro dia e a gente falava assim, a gente descobriu o nosso dom, né? O nosso dom é cuidar das pessoas e tratar das pessoas. Que bênção.
E o mais difícil, eu disse a esse pastor amigo meu, que ontem eu tive a oportunidade de estar ministrando na igreja dele. E eu disse para ele, ele deve ser uns 2 anos mais velho que eu. Né? E eu disse lá para cima do púlpito, quando ele agradeceu, olha, eu vivi em Lucélia, ele é um agente penitenciário, e ele não tinha família em Lucélia, a família dele toda de fora. E nós abraçamos esse amigo nosso. Era cristão, caminhava no mesmo ministério que a gente, que na cidade não tinha o ministério dele. E ele lá, ele agradecia, ele orava a Deus e falava, Senhor, abençoa essa família, porque eu tenho eles como irmão de carne, irmão de fé, realmente uma comunhão sobrenatural, que só vem quando Deus coloca entre as duas pessoas, né? E eu dizia para ele, né, lá de cima, na hora da pregação, que o amor que eu sinto por ele não é um amor de irmão, é um amor de pai para filho, sabe? Eu tenho uma consideração por aquele pastor que deve ser 2 anos mais velho que eu, de pai para filho. E eu falava para ele, né? A gente está hoje assim com a Meire caminhando com a gente leva a Meire para cá. A Meire tem a igreja dele, é da Água, uma igreja abençoada, tem lideranças fantásticas também, né? Mas a gente está nessa caminhada. A Meire é uma pessoa que ajuda muito na obra. E eu falava para Priscila, né? O mais difícil de tudo isso é que com a experiência que a gente já tem vivido no tempo certo, essas pessoas vão embora. Sai de perto da gente, começam a caminhar para os seus próprios caminhos, ajudar em outras situações, né? E isso talvez seja a parte mais difícil, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa. Amém. E falar um pouco da minha história para você. Eu me converti ali no ano de 1997 no Ministério Brasil para Cristo. Antes de contar o meu testemunho, eu quero falar o meu testemunho de conversão, né? Eu me converti ali em 1997, a minha mãe se encontrava muito doente. A minha mãe se encontrava com uma hemorragia que há mais de 3 meses não cessava. Eu levava a minha mãe para os médicos, chegava nos médicos, simplesmente, quando eu passava na porta do pronto-socorro, ou levava a minha mãe em qualquer consultório médico, essa hemorragia desaparecia. Eu vi alguns médicos até dizer, a senhora está com problema, porque os médicos iam examinar a minha mãe e não tinha hemorragia alguma. Eu trazia minha mãe, ponhava dentro do carro, a hora que chegava em casa, minha mãe estava sangrando. Essa hemorragia não cessava, né? A gente ainda não era cristão, procurei todos os meios possíveis que eu conhecia humanamente falando. Não se resolveram essa situação. Eu tinha minha tia Edna, ela já era do Ministério Brasil para Cristo ali, e ela falou assim, olha, a única coisa que eu posso fazer é pedir pro pastor da minha igreja e orar na sua casa, mas isso depois de muita luta e muito sofrimento, né? E aí eu falei, tia, eu não tenho mais o que fazer, né? E aí a minha tia, então, naquele dia pediu pro pastor, meu pai na fé, para que ele fosse na minha casa, então, orar pela vida da minha mãe. E eu me lembro ainda que a gente estava sentado numa sala lá, o pastor chegou, ele ainda ia para o culto, ele chegou em casa por volta de umas 6 e pouquinho, o culto era 7 horas, e a minha tia ligou e falou, olha, minha irmã não está muito bem, precisava de uma oração, que o senhor vai lá fazer uma oração. E aquele pastor então entrou na minha casa, sentou, conversou com a gente, deixou a gente um pouquinho à vontade, porque nós não éramos conhecedores da verdade, né? E depois de deixar um pouquinho à vontade, ele falou assim, olha, eu tenho culto daqui a pouco, mas a irmã Edna falou que vocês precisavam de uma oração, eu vim aqui fazer uma oração para vocês. Eu lembro que a minha mãe levantou, minha mãe estava branca da cor de um papel, porque estava muito difícil a situação dela. E aí nós levantamos também, e aí o pastor falou, vou orar nessa casa. E aí ele levantou ali e começou a orar. E quando ele começou a orar ali, por alguns minutos Deus tomou ele em mistério, ele começou a falar ali em línguas. E aí eu me lembro, eu vou pegar minha Bíblia aqui, tá? Claro. Eu me lembro que ele pegou e falou o seguinte, ele falou assim, Senhor, fala com essa casa. Eu não sei o que o senhor tem para falar com essa casa, mas eu sei que o senhor pode falar. Aí ele pegou a Bíblia dessa forma que você está vendo, né? Foi uma coisa linda, foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive com Deus, né? Ele pegou a Bíblia de olho fechado ali e fez assim, ó, fala com essa casa, Senhor. Do jeito que ele fez, ele abriu, ele parou, aí ele começa a ler. Havia uma mulher por 12 anos com fluxo de sangue, com hemorragia, e um dia teve um encontro com Cristo, ela tocou nas suas vestes e ela foi curada. E a hora que ele acabou de falar isso, ele falou mais algumas coisas, olhou para minha mãe e falou assim, eu vim aqui dizer para a senhora que o Senhor veio nessa casa e a salvação chegou neste lar.
Receba a cura em Amém. nome de Jesus. Daquele dia que ele foi embora até hoje, a minha mãe nunca pôs uma gota de sangue para fora. Glória a Deus. A cura da minha mãe foi como a mulher do fluxo de sangue. Foi instantânea, né? E a minha mãe tocou o Senhor Jesus pela fé. Amém. Por uma fé ativa. E assim se deu a minha conversão. Depois que ele saiu dali, a minha mãe foi curada. No outro dia nós fomos para a igreja, depois de ver a graça e a misericórdia do Senhor, nos convertemos, recebemos Jesus como Salvador. E lá se passam 20 e poucos anos já na presença do Senhor. E no início da minha conversão, eu tinha um desejo muito grande de ser pastor, sabe? Eu estava lá com meus 20 anos, né? E eu falava assim, nossa, é lindo, né? É lindo trabalhar para Deus, né? Ver Deus, ser usado por Deus. Aí você começa a ler a palavra de Deus e começa a ver aquilo que o Senhor tem feito na vida das pessoas através da palavra. E o meu desejo era de ser pastor. E comecei no começo do meu ministério me preparando para isso, sabe? Fui líder de mocidade. Né? Tem um pupilo seu aqui da mocidade. O Rodrigo César tá aqui, ó. Rodrigo César. Irmão Marçal, grande homem de Deus, foi meu líder da mocidade. Rodrigo foi um deles, né? Menino abençoado, a gente orou muito junto. Eu nem consegui contar quantas curtidas ele deu na live, mas foram muitas. Ele fantástico, Rodrigo. Aí me converti, comecei a me preparar para isso. Então começou a minha fase. Eu fui líder de mocidade por quase 10 anos, né? Aí depois eu fui secretário da minha igreja por mais alguns anos e sempre participando da obra, né? E eu congreguei com o pastor Dirceu Miranda, que esteve aqui por quase 20 anos. Olha só. Ele na liderança da minha vida espiritual ali. É um dos maiores homens que eu conheci na minha vida, tá? Glória Maiores homens que eu conheci na minha vida. E nessa caminhada, eu vi tanto pastor sofrer. Às vezes um membro tá na igreja, tá sentado lá, tá olhando o pastor lá em cima. Não imagino que aquele homem sofre. Eu caminhei ao lado mesmo de grandes homens de Deus, né? De pastores. E eu vi tanto sofrimento desse homem, tanta bordoada que pastor leva, tanta injúria que pastor leva, tanto nome que pastor leva, que realmente para servir a Deus num pastorado tem que ser chamado. Não é para quem quer, não. Sabe? Só para quem foi escolhido. É só para quem foi escolhido mesmo, sabe? E hoje, infelizmente, a gente vê por aí muita gente aventurando, né? E dando mau testemunho, às vezes envergonhando o evangelho, né? E aí nessa minha caminhada eu desisti de ser pastor, né? Falei, deixa eu quietinho no meu lugar, porque eu preciso melhorar muito para um dia chegar a ser pastor. Muito mesmo, muito, né? E aí nessa minha caminhada de mocidade, eu já tinha 10 anos de conversão ali. Um dia a Cassiane e o Jairinho vinha cantar no Paraná, né? E aí eu juntei a mocidade da minha igreja. Aí tá a importância de ouvir a palavra de Deus, sabe? E dar ouvido à palavra de Deus e guardar. Quando eu disse no começo da minha entrevista que eu tava falando sobre Naamã, Naamã vai para uma guerra lá na Síria. Deus vence a guerra, traz uma israelita, uma garota. Aquela garota volta para casa dele. Nem nome a Bíblia fala dela, né? A Bíblia nem a identifica. E Naamã, provavelmente Naamã trouxe a garota e falou, vai crescer, vai trabalhar de serva lá, vai ajudar minha esposa, vai limpar a casa. E Naamã não entendia, né, que a ida dele para a Síria, trazendo aquela garota, era o canal de salvação da vida dele anos depois. Deus usou uma menina que um dia foi serva. Eu acredito que através daquela menina mudou toda a história da família e da geração de Naamã. Então a gente entender que às vezes as situações que nós vivemos aqui, talvez seja algum preço que nós precisamos passar pelo amor de Deus, pelo amor que Ele passou a nós, para que a gente possa alcançar lá na frente outras pessoas. Aí talvez aquela menina na Bíblia diz que ela não se revoltou, porque quando ela procura a esposa de Naamã e fala, olha, lá na minha cidade, lá em Israel, lá tem um profeta que certamente, se o meu Senhor o procurasse, ele seria curado. Em outras situações, quando a gente se depara com os cristãos que muitas vezes nos afronta, a gente não tem esse amor. Aquela menina, ela poderia estar cheia de rancor e falar, ele destruiu toda a minha família, matou meu povo. Deixa morrer com essa lepra aí. Morre aí apodrecendo, né?
Mas não, ela teve aquele amor, né? E é esse amor que a gente tem que viver essa essência novamente hoje, né? As luzes são muito bonitas, as festas são muito bonitas, as danças, os louvores são muito bonitos, né? Mas tem muitas igrejas que as pessoas têm saído da igreja, de lá de dentro, aquele amor tem ficado lá, aquela festa momentânea tem ficado lá e tem saído de lá dentro vazio. É verdade. Então essas pessoas precisam serem resgatadas diferente, né? Nesse amor dessa criança aqui. E foi nessa visão que eu quero chegar quando eu sair da minha igreja, com a mocidade da minha igreja. Nós alugamos uma van, pegamos a mocidade e saímos então para ver o Jairinho e a Cassiane lá no Paraná. Quando nós chegamos lá no Paraná, um lugar muito bacana, né? Era o primeiro evento gospel de proporção que eu tava indo, né? Saindo da minha cidade para ir lá assistir. Eu não me lembro se o Rodrigo tava nesse evento. Vamos ver, Rodrigo, você tava no show da Cassiane com o Jairinho lá no Paraná? Já que ele responde, porque ele tá aqui, ó, gente. Tá aqui, não para. E aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, preparado, né? Gente, vamos lá, vamos ver a Cassiane. Né? Era aquela... Ela tava fazendo o lançamento daquele CD dela da Cura. A Cura, Recebe a Cura, né? E aí, pô, fomos todos lá, todo mundo, todo pomposo, mocidade, né? A galerinha que caminhava junto. Puxa, né? Pô, todo mundo viajar junto, vai comer lanche, ai que delícia. Vai estar bem bacana, né? Aí, cheguei lá, entramos era um estádio, era uma entrada paga, entramos. E aí já tava a Cassiane lá, já tava o Jairinho, né? E aí o pessoal, principalmente esses do interior, que não tem muito contato com grandes eventos, né? Parece aqueles tiete, né? E o meu propósito era esse, sair, chegar lá. E dos garotos que estavam comigo também. Mas quando eu cheguei lá, o trabalho de Deus foi completamente diferente. Amém. Né? O homem e a mulher desapareceu para minha vida. Eu me deparo com um pastor que eu já procurei ele, se alguém soubesse, alguém souber, né? E participou, que está ouvindo, até que pudesse mandar um e-mail para você, porque eu já tentei procurar esse pastor para contar o meu testemunho para ele. Ele se chamava Marcos, era da Assembleia de Deus, e ele era gerente de TI do Banco Bradesco na Cidade de Deus do Rio de Janeiro. Olha só. Sabe? Essas são as particularidades que eu me lembro dele. E esse pastor, ele era um homem que tinha um chamado de Deus para a vida dele, e toda vez que Deus chamava, ele rejeitava, ele não queria, ele dizia, olha, eu não vou, eu tenho a minha vida, eu tenho uma vida financeira boa, eu vou para onde eu quero levar a minha vida normal, né? Como a nossa, quando eu digo normal, não que a nossa seja normal, mas a nossa é mais privada de regras, de tudo, pela nossa devoção a Cristo, né? E aí esse pastor, ele começou a contar, ele falou assim, o Bradesco, o banco exigia dos funcionários, né, aquele exame periódico anual para check-up deles, normal, ele contando o testemunho dele, ele fazia todos os anos. Ele disse que na última vez que ele chegou lá para fazer, ele se deparou com um câncer, né? Ele se deparou com um câncer num órgão do corpo dele. E aí ele foi procurar alguma forma de fazer algum tratamento. E quanto mais ele ia procurando fazer tratamento, mais os cânceres iam aparecendo nos outros órgãos. Chegou numa situação que ele contou que ele estava com câncer da batata da perna até no cérebro, ele tinha câncer. Tinha tomado todo o corpo dele. E ele começou a emagrecer, começou a passar por dificuldades, situações, já não saía mais de casa. Ele chegou num período que ele falou assim, eu comecei a vomitar os pedaços de dentro de mim. E aí ele disse que num dia ele saiu pro fundo do quintal dele lá no Rio de Janeiro, pegou uma arma e foi pro fundo e falou assim, Senhor, eu vou me matar porque eu não aguento mais tanto sofrimento. E a hora que ele saiu pro fundo do quintal da casa dele, ele disse que ele tinha um galinheiro, que ele tinha um galo lá, que ele cuidava, né, de estimação dele. E na madrugada, a hora que ele saiu, ele disse que essa ave saiu, foi até ele e começou a conversar com ele. Ele falou assim que essa ave foi usada por Deus, começou a conversar e falando assim, não, você não vai se matar, né? Você vai guardar essa arma, eu tenho um plano de salvação na sua vida, eu vou curar você, você vai voltar para dentro e vai voltar à tua vida normal, porque eu quero você na minha obra.
E ele disse que ficou sem entender tudo aquilo, se assustou no primeiro momento, voltou para dentro e guardou a arma. Que me matar que nada, o galo tá falando, né? E começou a clamar a Deus, né? Ele falou que aí foi a primeira experiência dele com Deus. Ele começou a clamar a Deus. E aí ele disse que passaram-se alguns dias, ele começou a melhorar. E quando voltou para fazer os exames, já não tinha mais nenhum tipo de câncer nele. Mesmo magro lá, debilitado, voltou lá, os médicos falaram: o que você fez? Não fiz nada. Ele não tinha, os médicos faziam os exames, não tinha mais nenhum câncer nele. E aí ele disse que assim deu a conversão dele. Deus restaurou os órgãos dele, curou ele o câncer que ele tinha no cérebro, no pulmão, no fígado. Ele falou que tinha câncer em todo lado. E Deus restaurou a vida dele. E aquilo foi o que me impactou. Aí eu esqueci a Cassiane e o Jairinho e guardei aquele testemunho para minha vida. Isso é a importância de você guardar o que você está ouvindo hoje. Sim. Sabe? O que você está ouvindo que eu estou contando para você hoje, do tamanho desse poder de Deus. Porque 12 anos depois eu me encontrei na mesma situação. Eu era um cara que tinha uma vida normal, eu caminhava, eu corria, eu levava a minha vida normal, né? Pesava, agora eu tô meio gordinho, mas eu era fortinho, tá? Eu tô gordinho, mas eu era fortinho. Eu pesava 90 quilos, mas eu era fortinho. Você sabe que tem os níveis, né? A gente faz assim, primeiro é cheinho, depois é fortinho, depois a gente reconhece que é gordinho. Mas aí eu dos meus 90 quilos, eu comecei a emagrecer. Eu fiquei 1 ano sem pôr qualquer tipo de alimento na minha boca. Eu comecei a fazer tratamento em Marília, em Bauru, com um psiquiatra, porque eles falavam que eu estava com problema de cabeça, porque eu não conseguia comer, não conseguia me alimentar, e bebia água e comecei a emagrecer. Até um dia que eu não aguentei mais levantar. Um tio meu que já não está mais aqui me pegou, me levou para Santa Casa. Chegando na Santa Casa, lá em Lucélia, minha mãe chamou um médico, o médico veio. Primeiramente ele fez alguns exames em mim e falou assim: ele tá muito magro, ele tá meio desidratado, vamos hidratar ele. Começou a hidratar, só que eu comecei a piorar. E aí ele me trouxe para fazer alguns exames aqui em Adamantina. A hora que ele fez os exames, eu tenho uma tia que é enfermeira, que acompanhou, meu pai estava junto. Eu me lembro que ele chamou meu pai e a minha mãe, meu pai e a minha tia, minha mãe não se encontrava, e tirou aqueles exames que faz por dentro da gente, né? E mostrou os raios, os negócios impressos dos órgãos e falou assim: é câncer. Aí eu me lembro que a minha tia falou: e o que nós vamos fazer, doutor? E ele falou para minha tia: não tem o que fazer. Ele falou para minha tia assim: leva ele para casa e vamos ver se ele passa o fim de semana. Mas se tiver alguém para se despedir de parente, pode chamar, porque ele não vai passar o fim de semana. E assim, aquele dia eu voltei para minha casa. E eu chegando na minha casa, eu me lembro que eu chamei a minha avó, que tem 85 anos, e falei: vó, eu sirvo um Deus vivo, que cura o câncer, que cura qualquer enfermidade. Eu peço para que vocês cuidem da minha mãe, porque eu vou começar a passar por um processo. Eu sabia, Deus tinha falado no meu coração. Eu vou começar a passar por um processo agora muito difícil, mas eu vou ficar bem. Eu não sei se a minha mãe ela vai ter condição, se ela vai conseguir suportar a situação do que ela vai viver comigo. E eu falava para as pessoas: cuidem da minha mãe, porque eu vou ficar bem. E depois daquele dia lá, a minha situação se tornou, humanamente falando, muito difícil. Eu comecei a viver dentro de hospital, comecei a emagrecer mais, né? Aí vim para Adamantina, cheguei aqui em Adamantina, os médicos me examinavam e todos eles eram bem categóricos, falavam: é câncer, estado terminal, não tem o que fazer com ele. A minha mãe tentou minha remoção para Jaú algumas vezes, os médicos não permitiam, porque eles falavam que a minha locomoção até Jaú não seria possível, porque se tirasse eu da aparelhagem que eles estavam me dando, eu tomava em média uma bolsa de sangue por dia, sabe? Isso foi muitas vezes, já perdi de conta. Eles falavam: ele vai morrer. E aí eu tive o primeiro infarto aqui em Adamantina, né? Depois em Lucélia, lá internado também, eu tive o segundo infarto. Aí um dia, já que não tinha mais o que fazer, eu me lembro que eu clamei ao Senhor, eu falei: Senhor, o meu sofrimento está muito difícil. O meu sofrimento sempre foi mais psicológico,
Eu nunca tive, apesar do meu estado deplorável de ser humano que eu me encontrava, eu nunca tive dor física, né? O Senhor me poupou desse sofrimento físico. E eu clamei ao Senhor e falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida, né? Se o Senhor tiver um plano de algo mais na minha vida, eu quero deitar, eu quero me levantar. Se eu deitar e me levantar, isso no hospital, eu vou entender que o Senhor tem algo maior para minha vida e vou esperar. Mas se o Senhor não tiver algo maior na minha vida, quando eu digo maior, eu digo apenas de viver. Não apenas, não é que ser apenas viver, mas algo que eu possa alcançar melhor na presença de Deus, que fosse de conserto, que fosse de mudança, que fosse de pregar a palavra do Evangelho, de levar a palavra do Senhor a algum lugar, né? Se o Senhor não tiver algo maior que isso, o Senhor me leve nessa noite, porque meu sofrimento psicológico está muito difícil. E se o Senhor tiver algo melhor, eu vou aguardar na tua presença, Senhor. E naquela noite, Deus, o trabalho de Deus é perfeito, né? Foi a primeira experiência pessoal que eu tive assim, pessoal com Cristo mesmo, né? Eu me deitado naquela cama ali, eu saí do meu corpo, da forma que eu tô conversando com você, eu vi o meu corpo em cima daquela cama de hospital e vi o Espírito Santo de Deus assim ao meu lado, mostrando para mim uns papéis com algo impresso e umas feridas. E o Espírito Santo de Deus falava assim para mim: eu tô te curando hoje, tô te curando de toda essa enfermidade, né? E para que as pessoas entendam que foi eu que curei você, eles vão ter que te abrir, vão te fechar e não vão achar o câncer dentro de você. E eu falava sempre com Deus, né? Antes disso, do meu testemunho que eu tinha ouvido com o pastor Marcos: Senhor, se o Senhor fez na vida dele, o Senhor pode fazer na minha. Senhor, se o Senhor curou ele aquele dia, o Senhor pode curar a minha vida. E assim, depois dessa conversa pessoal com o Espírito Santo de Deus, assim, sabe? Eu voltei pro meu corpo. Eu me vi, voltei pro meu corpo e me levantei. E aí eu disse à minha mãe, falei: mãe, tive essa experiência com Deus agora, né? E para que as pessoas não entendam que isso não foi loucura da minha cabeça e nem sonho, o Espírito Santo de Deus falou que eu vou ficar bom depois que eles me operarem e não achar câncer nenhum dentro de mim. Contei para uma enfermeira amiga minha que cuidava de mim lá, né? A enfermeira contou para o médico vai, chama minha mãe então e diz assim: não liga pelo que ele tá falando não, a medicação que eu tô dando para ele é tão forte já da situação dele que já começou a afetar o cérebro dele. A minha mãe vinha e me contava, né? Eu falava: não, mãe, para que esse médico ele possa entender o poder de Deus, o que eu falei vai se cumprir na minha vida. E aí eu peguei, e aí começou mais lutas ainda, se tornou mais difícil a minha caminhada. Que um dia de madrugada minha mãe falou: eu vou tirar ele daqui, porque ele vai morrer aqui, ele não vai, e o médico não vai. E a minha mãe falou: se não deixar de sair daqui, eu vou chamar a polícia. A minha mãe tinha conseguido uma vaga para mim em Araçatuba. Aí a minha mãe assinou um termo de responsabilidade, o médico colocou lá que se a minha mãe me retirasse e eu morresse no caminho, a minha mãe ia ser processada, porque ela sabia que eu não poderia sair dali. Mas na verdade eu falava pra minha mãe: mãe, eu preciso achar que alguém que me opere. Eu quero um médico que abre. Pra palavra de Deus se cumprir na minha vida, né? E aí eu vou para Araçatuba. Chego lá em Araçatuba, uma equipe médica lá também, boa, sabe? Muito boa. Vem me examinar. Ele me examina, chama eu e chama minha mãe e fala assim: ô filho, vai pra sua casa, que não tem o que fazer com você também não. Você vai morrer. Eles falavam assim, abertamente comigo: você vai morrer, não tem o que fazer. Eu vou te internar para quê? Para você ficar tomando agulhada, soros, te machucando, se nada vai resolver. Vai para sua casa morrer. Minha mãe me leva para Tupã, passo por um outro médico lá. O médico, vou junto com o meu pai. Ele me examina tudo lá, a hora que acaba de examinar, olhar os exames, tudo. Ele me chama e fala assim: eu tava parecendo uma criança de 5 anos, né? Porque eu pesei 24 quilos. E aí o médico perguntou: qual a sua idade, né? Eu falei assim: eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos ali. Eu não lembro a idade certa. E aí ele pega e fala pra mim, né?
você já é de maior mesmo, eu não tenho o que te esconder. Vai para sua casa, porque eu não vou te internar não vou internar ele não, pai. Isso já na cidade do Tupã, vai morrer. Aí quando eu consigo uma vaga para Jaú, me levam para Jaú. A hora que eu chego em Jaú, eu me deparo com um médico lá. Ele tinha 82 anos de idade, foi o meu médico que veio me atender, que foi o médico que cuidou de mim. Era o médico mais velho do hospital de Jaú. Ele era professor de todos os outros médicos. Quando ele vem e deu um parecer, que a gente vai pegar um segundo parecer com outro médico, que os médicos olhavam o nome dele, falavam, não, esse aqui foi professor de todo mundo. A gente pede parecer para ele, a gente não dá parecer contra o dele. O que ele falou é lei. Era mais ou menos assim que eles falavam, né? Então outras pessoas não queriam dar outro parecer. E realmente eu sabia que o meu estado era muito crítico, né? Eu estava num estado deplorável de ser humano, que eu costumo contar para as pessoas no meu testemunho que se eu chegasse a falecer, minha mãe não precisava sepultar, podia pegar um saco daquele preto de lixo, colocar os ossos dentro, né? A gente hoje pode dar risada disso, mas é para que vocês que estão em casa entendam o tamanho do poder de Deus. Quando o Senhor vai lá e fala assim que ele faz nascer os nervos, os ossos, né, dos mortos, é assim o Senhor fez comigo em vida. Ele restaurou a minha vida dessa forma. Eu falava, mãe, pode pôr no lixo e deixar o caminhão levar, porque eles não vão identificar um corpo dentro desse saco. Então, deplorável que era o meu estado como ser humano fisicamente. Mas a Bíblia diz assim que quando a gente se faz fraco, é aí que eu estou forte. Foi o período que eu mais orei na minha vida, né? Quando eu cheguei na cidade de Jaú, eu me lembro lá que eu só conseguia levantar a cabeça, né? E eu olhava para as pessoas que estavam e falava assim, gente, eu sirvo um Deus vivo e Deus já falou que vai me curar. Eu vou embora já para minha casa. Se vocês quiserem, eu vou interceder pela vida de vocês e esse mesmo Deus pode curar vocês. Eu imagino que muitos falavam assim, ele é louco, se tiver só um caixão. Ele não viu o espelho ainda, não. O carro da funerária passar aqui e olhar e falar, é daquele lá, vamos fazer a medida dele. Era mais ou menos isso, né? Mas eu orava pelas pessoas. Eu me lembro um dia que eu estava lá no meu leito do hospital e tinha um senhor do lado que chegou com uma perna amputada. E o que foi? Ele falou assim, eu tive câncer numa perna, eles amputaram e vão amputar a segunda e eu não posso, eu já dou muito trabalho para as pessoas, eu não vou perder a outra perna não. Eu vou embora para minha casa, vou esperar e vou morrer em casa. E eu lembro que eu falei, eu posso orar pelo Senhor da minha cama, sabe? Da minha cama, pesando 20 e poucos quilos. E aquele homem falou, pode? Eu falei, o senhor crê que Deus pode mudar a história do senhor? Ele falou, creio. Na minha vida até hoje foi o maior creio que eu recebi na minha vida, sabe? Eu costumo falar assim, né? Daquele creio dele, a fé dele eu acredito que foi tão grande que em mim entrou a virtude de Cristo, sabe? Ora pela vida dele que eu vou fazer a obra. Foi o maior creio que eu recebi na minha vida, sabe? E então da minha cama eu orei pela vida dele e clamei para que o senhor tivesse misericórdia, né? Aí pegam ele, saem, vão fazer o exame nele. Levaram ele para fazer o exame, aí trazem ele de volta, isso é questão de 2 horas. 1 hora depois, passa a médica no quarto, quem que é o fulano? Aí fulano sou eu. Nós fizemos o exame lá, tá? Vamos amputar a sua outra perna, tá com câncer. Eu me lembro que o médico era de Marília, do chefe da nossa equipe tá em Marília, ele tá chegando agora depois do almoço, vai vir conversar com o senhor, vamos mandar o senhor pro psicólogo à tarde, pra preparar o senhor pra gente operar amanhã cedo. Eu me lembro que aquele homem virou e olhou pra mim, né? Ele virou pra mim assim. E aí, senhor? Né? Aí eu virei e olhei e falei, senhor, mas o senhor aqui. Eu senti, né, Deus curando aquele homem, eu senti. Sabe, eu orei e falei, Senhor, a obra é tua, né? Eu tô aqui para pregar a tua palavra. Talvez o único propósito de tudo isso, além da minha melhora como ser humano, foi a vida desse homem. E aí eu voltei, fiquei ali em espírito, orando um pouquinho na minha cama ali, quieto. E aquele homem ficou ali pensativo, né? Eu me lembro que era por volta aí das 2, 3 da tarde, assim, chega o doutor Fernando. O doutor Fernando entrou na porta do quarto. Fulano, quem que é o fulano? Aí o fulano, ele falou, sou eu, mas eu já avisei a médica de manhã que eu não vou amputar outra perna. Eu vou embora para minha casa que eu já dou problema para as pessoas demais. Aí eu me lembro que o doutor Fernando pegou com os papéis na mão e falou, senhor fulano, sou, mas quem disse que o senhor vai amputar outra perna? Aí ele pegou e falou assim, a médica já veio aqui com a equipe, já mandou me preparar para ir para psicóloga, né? Ele falou assim, olha, deve ser de outra pessoa, porque eu tô com os exames do senhor aqui.
eu vim comunicar ao senhor para pedir para a família vir buscar, que o senhor não tem nada. Glória a Deus. Aí eu virei e falei, o senhor é fiel. O senhor é fiel. Eu vi Deus fazer a obra na vida daquele homem, porque eu não creio dele, eu senti, né? Eu passei por essas situações. Aí a hora que eu cheguei em Jaú ali, eu infartei lá novamente, né? Eu pedia para o médico me operar, o médico falava que não me ia operar porque eu não aguentava voltar da cirurgia. Ele falou que a única coisa que ele não sabia como estava funcionando em mim ainda era a minha cabeça e meu coração. Ele falou, como está funcionando eu não sei. Um dia eu perguntei para o médico, doutor, ele pegou meus exames, ele olhou, ele fez uma cara que eu me assustei. Aí eu falei assim, doutor, como que eu faço? Tem que melhorar o que aí para ficar bom, né? Ele olhou dessa forma, ele falou assim para mim, para você melhorar, ele falou assim para mim, para você piorar, você tem que melhorar pelo menos 1000 vezes o que está aqui. Ele falou para você piorar. Mas era tudo para edificação da minha fé, para ver o tamanho do poder de Deus na minha vida. E aí eu vou lá e pego essa situação. O médico não quer me operar, e eu pedindo para que me operasse, ele me manda embora para casa, porque ele falou que eu ia morrer, eu fico em casa mais um mês, né? Volto para Jaú lá, ele se assusta a hora que ele me vê, que ele fala, não morreu? Né? Puxa, te mandei embora, você é teimoso, hein? Vai voltei, morrer logo. Né? Era mais ou menos isso mesmo, tá? Aí ele chamou a minha mãe e falou pra minha mãe, eu vou operar ele, mas ele não volta não. A situação dele é muito difícil, que a hora que induzir ele ao coma para fazer a cirurgia, com anestesia, os órgãos dele não tem força para voltar. Eu vou colocar ele na aparelhagem, ele vai respirar por a respiração artificial. A hora que eu tiver que cortar a anestesia e voltar, o pulmão dele não volta. Ele vai morrer, né? Mas eu precisava que a palavra de Deus cumprisse na minha vida, e eu fui desse jeito para a sala de operação lá em Jaú. Aí o médico me opera, me operou, me abriu. Eu estava tão magro, para vocês terem noção da situação, que quando eu cheguei em Lucélia, depois que eu fiquei lá mais algumas situações, eu vim para Lucélia, eu vim tirar os pontos em Lucélia. E a hora que eu cheguei na Santa Casa para tirar os pontos, aí que eu me dei conta, porque alguém me falou, ele tinha me costurado com arame. Não era o fio cirúrgico, né? A moça pegou um alicate de corte para cortar o arame, sabe? Não foi com a tesoura como a gente tira ponto. E ela falou, eu nunca vi isso, mas era o meu estado, porque eu não tinha carne, eu não tinha nada. E aí eu voltei para Jaú. Antes disso, quando ele me operou, me mandou para UTI, fui para UTI, na UTI eu infartei, fiquei mais um tempo na UTI, e ele falava que eu não ia sobreviver. E na UTI lá, um dia eu tô lá esperando a minha mãe vir, a minha mãe entra para me visitar, o médico do plantão da UTI olha para minha mãe e fala assim, ô mãe, a senhora mora onde? E a minha mãe fala assim, eu moro em Lucélia, dá quantas horas? Quantos quilômetros? A minha mãe fala, não sei, quantas horas? 5. Ele olhando para mim, ele fala assim, então vai lá no departamento do RH aí do hospital e fala que o médico da UTI mandou a senhora ligar pra funerária, para vir buscar ele. Mas ele tava olhando para mim, falando isso para mim, a minha mãe, mas como? Não, ele não vai aguentar mais 5 horas. O local onde ficam os corpos aqui é muito triste, eu não quero que a senhora fique lá. Aí a minha mãe sai, em vez de ligar pra funerária, ligou pro círculo de oração da igreja. Aí liga lá e faz um contato com o céu, faz contato com Deus, fala que o meu filho tá assim, né? E aquele povo então vai interceder pela minha vida, né? Eu sei que aquele que ia daqui 5 horas morrer pra funerária vir buscar, no outro dia cedo foi pro quarto com alta. Glória a Deus. E aí eu fui embora pro quarto com alta. E aí vim pra minha casa. Cheguei na minha casa, tirei aqueles pontos, daí 15 dias era para eu voltar no hospital de Jaú. Eu volto, então eu ligo pro hospital de Jaú e o médico fala, espera mais uns dias. E aí passa mais uns dias, espera mais uns dias. Nesses dias já tinha dado 40 dias. E como ele já tinha operado, estava com o diagnóstico, toda a documentação do câncer, a pressa da minha mãe era o quê? Que começasse algum tratamento de rádio, de químio, de alguma coisa para minha vida. E aí um dia, nessa dele não deixar a gente voltar, né? As pessoas entendem assim, vai morrer, né? O médico não quer levar ele para dar trabalho lá. Mais ou menos assim. Aí minha mãe pega um carro, me leva para Jaú. Eu me lembro que eu tô sentado lá no hospital. O médico vem e mais uma vez ele se assusta a hora que ele me vê, né? Porque a gente foi sem avisar. Sentamos no corredor que ele atende lá, ele olha, né? Ah, você tá aí? Tô.
Então, peraí que eu tô acabando de atender o pessoal, eu vou atender você. Aí mandou a gente entrar. A hora que a gente entra, eu me sento como estou aqui na mesa dele e fico ali quieto, né? E a minha mãe atrás de mim, gesticulando com a cabeça, achando que eu não tava percebendo, né? Na frente dele, assim, tinha um quadro lá daquele de certificado e dava pra ver o reflexo. E a minha mãe assim, ó. E a minha mãe chacoalhando a cabeça. Aí teve uma hora, e o médico abaixado de cabeça, prescrevendo alguma coisa lá, tal, né? E aí a minha mãe uma hora não aguentou, doutor, o senhor falou que tirou um tumor de dentro dele, mas não tinha me contado. Tirou um tumor muito grande dentro dele. O senhor falou que era para ele ir para casa porque ia mandar voltar daqui 15 dias. Eu preciso que o senhor comece tratamento de rádio e de químio. Aí ele olhou para minha mãe assim e gesticulou a cabeça e falou: mãe, eu não sei nem o que falar para a senhora. Sabe por que eu mandei a senhora esperar esses 40 dias? Porque para fazer exame num tumor de câncer, eles colocam vários produtos de reagentes, né? E necessita de uma semana, né? Então ele tirou aquele tumor, mandou colher um pedaço, mandou fazer a biópsia, né? Para ver o que era, que tipo de câncer, para ver qual o procedimento que ia ser tomado. Aí ele falou: mãe, primeira semana que voltou o resultado, eu tô errado, não tinha nada no tumor. Aí eu mandei fazer de novo, né? Aí, mãe, eu fiz de novo na segunda semana. Mãe, veio errado de novo, não tinha nada. Aí, mãe, deu 15 dias. Aí eu mandei pegar mais um pedaço e fazer de novo, né? Aí veio errado de novo, não tinha nada, mãe. Ô, mãe, eu mandei fazer no que tinha, não tinha nada. Não tem nada pra fazer com ele. O que tinha eu tirei, a senhora manda ele embora pra casa e deixa ele viver a vida dele, né? Que desse câncer aí ele não vai morrer, não. E aí foi a minha história, né? Mas de uma palavra que eu tinha guardado no meu coração, que eu ouvi lá do pastor Marcos, falando: se o senhor fez na vida daquele homem, o senhor pode fazer na vida dele, né? E assim, para você que está ouvindo em casa, se o senhor fez na minha vida, o senhor pode fazer na sua vida. Eu não tenho nada de diferente de você, né? A minha vida é tão pecadora quanto a sua, sabe? Mas a diferença é que nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus que cura, misericordioso, que um dia olhou para um Rodrigo cheio de pecado, cheio de falha, cheio de erro, sabe? Eu não conhecia a Priscila ainda, né? Eu vivia numa vida assim, meia de prostituição. Eu tinha uma namorada hoje, uma namorada amanhã, uma namorada depois, sabe? Esse período da minha vida, né, nessa caminhada dos meus 21 anos, esse 1 ano da minha vida, foi quando eu assim, eu não me desviei da presença do Senhor nesse 1 ano anterior de eu passar todo esse problema na minha vida, né? Mas eu achei que eu podia caminhar a minha vida da forma que eu queria, sabe? Senhor, eu tô bem, eu tô empregado, eu tenho a minha vida, eu tenho saúde, eu tenho a minha família, né? Eu vou na igreja te adorar e eu achava que aquilo era o suficiente, né? Então, todo esse processo que eu passei, eu vejo na minha vida como um processo de tratamento, sabe? Na minha vida espiritual, na minha vida como filho, na minha vida como amigo, né? Na minha vida como ser humano, sabe? Hoje as minhas atitudes, elas são pensadas. Algumas vezes ainda elas são inconsequentes, né? Age por impulso, age por vontade própria, né? Mas eu vejo que ainda eu pago o preço quando eu faço isso, né? Aí eu vou lá: Senhor, tem misericórdia, porque aqui é um pecador, né? Quando a Bíblia diz: lembra de onde caiu, né? Eu lembro de onde eu caí e falo: Senhor, não quero aquilo nunca mais para minha vida, né? E assim foi a minha história, né? Para as pessoas que um dia, como eu disse para você, eu ouvi o testemunho do pastor Marcos, usei ele na minha vida 12 anos depois para falar com Deus, sabe? Senhor, a tua Bíblia conta as histórias de cura e de tudo, né? Eu tenho uma cura aqui nesse mundo, junto comigo também, né? Deus, assim, para encerrar, nesse período que eu fiquei doente, a situação financeira ficou difícil, porque eu era o mantenedor da minha casa, né?
E eu falo que o zelo de Deus com a vida do cristão, ele é tão grande, né? Que os meus amigos que eu digo entre aspas, porque eu falo para você assim, quando eu passei por aquela situação, se a minha mãe falasse assim para mim, ô Rodrigo, ó, nós estamos gastando, é viagem, né? Eu devia em 4 farmácias, o pessoal, a gente foi abrindo conta e comprando, trocava de remédio todo dia, sabe, antes de eu ir para Jaú. E eu peguei, e se minha mãe falasse assim para mim, Rodrigo, ó, faz uma lista, tá? De 10 amigos que eu posso ir para tentar socorrer a gente nesse momento. Ó, e faz uma lista de 10 amigos, para que eu não posso perder tempo, que esses 10 não adianta eu ir atrás, né? Eu certamente teria errado os 10. Os 10 que caminhavam comigo nem ao menos foram me ver. E os 10 que eu cumprimentava, como você, de bom dia, boa tarde, às vezes no WhatsApp, ou de vez esporadicamente, raramente a gente se encontra, foram esses 10 que foram na minha casa me socorrer. E Deus foi tão grande que eu vou falar para você, o pessoal começou, ia no mercado fazer compra para minha mãe e comprava tudo do bom e do melhor. Era só do bom e do melhor, não tinha nada assim, que você falasse assim, era de segunda, era de terceira, nada, era tudo do bom e do melhor. Que chegou uma hora que a minha mãe falou para as pessoas assim, ó, não precisa, eu não preciso mais de alimento, o que as pessoas, amigos dele, trouxe aqui, já dá pra gente viver o resto do ano, né? Aí eu falo pra você assim, o que as pessoas começaram a fazer? Não faziam mais compra. Iam na minha casa e levava dinheiro para minha mãe. Mãe, eu sei que a senhora tá tendo despesa, a senhora tá cuidando. Começaram a levar dinheiro para minha mãe. De chegar numa situação de eu estar lá em Jaú, a minha mãe falar assim, ó, hoje foram alguns amigos seus lá levarem dinheiro, né? Eu pedi para eles levarem o dinheiro embora, porque toda gaveta que eu abro em casa tem nota de 100, de 50 jogado dentro, né? E eu falo assim, Senhor, o Senhor é tremendo. O Senhor cuida da gente nos detalhes, em tudo na nossa vida, né? Então eu falo assim, na sua dificuldade, mesmo que a sua luta seja física, talvez seja um problema de saúde, primeiro que Deus pode te curar como me curou, sabe? Aqui tem um pobre pecador, mas que serve ao Deus vivo, que perdoa pecado, sabe? E quando eu me encontrei nessa situação, eu dizia comigo, Senhor, será que foi por causa desse período de tempo que eu achei que eu poderia e que eu era autossuficiente para viver a minha vida própria sem ti? Se foi por isso, por esses pecados, me perdoa. E o Senhor me perdoou. A prova disso é que hoje eu estou aqui pela misericórdia dele. E às vezes, quando a gente se encontra em dificuldade difícil, a gente começa a nos avaliar. E quando a gente se avalia, é bíblico, a Bíblia diz pra gente se avaliar. Ó, procura o que tá errado, tenta se consertar. Se examina, né? A Bíblia diz assim que o Senhor não vai colocar vinho novo em odre velho. Ele vai estourar de novo. Sabe? Você precisa primeiro se transformar, se arrepender, mudar a sua história, mudar a sua vida, para que hoje você possa viver em novidade de vida, essa vida que eu quis para minha vida, né? Hoje Deus me agraciou com uma esposa linda, com uma mulher de Deus, uma mulher que me ajuda na minha caminhada, né? Uma mulher que quando precisa me puxar a orelha, puxa, sabe? Assim, grandemente, eu sou muito feliz na minha vida hoje, sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez e grato por tudo que eu passei também. Tudo que eu passei na minha vida, eu não desejo para ninguém, porque é muito difícil, sabe? Mas foi um tratamento sobrenatural que Deus fez na minha vida, em todos os sentidos, para que eu melhorasse como filho, como amigo, como servo, né? Sou pecador, sou cheio de falhas, sou cheio de erros, né? Eu cometo eles todos os dias, mas a todos os dias eu aprendi a pedir misericórdia e perdão, sabe? A diferença é que o Rodrigo velho e o Rodrigo novo, às vezes o Rodrigo velho, ele cometia pecados premeditados. Aquilo que o Espírito Santo bem falou, não é por aí não. O Espírito Santo bem falou, isso vai dar errado. Aí você olha de um lado, você olha do outro, aí você fala, eu não tô vendo ele. Aí você vai e comete o erro, né? Mas a palavra de Deus fala que ele está em todos os lugares. Em todos os lugares Deus está, né? E como um dia Adão, né? Ele chega na presença de Deus e Deus o chama e ele se envergonha. Senhor, onde está? Assim também nos dias de hoje, quando o Espírito Santo, você acabar de cometer suas falhas, os seus erros, certamente você olha do lado e você começa a procurar Deus, onde você sabe que Ele está ali, né? E você sabe que fez algo errado, mas a graça disso tudo é que Ele enviou Jesus Cristo, para que então eu olhar, Senhor, eu sei que você está aí, eu sei que o Senhor enviou o teu filho e eu peço perdão. Aí você começa uma vida nova, né? Esse é um pouco da minha história,
tá? Resumindo assim, porque o tempo é curto. Eu te disse que eu falo demais, que você podia me interromper. Não, tá tudo certo, ó. A live tá um barato aqui, ó. O Rodrigo já falou, ó, teus sonhos nunca morrerão porque Jesus está vivo. Ele falou que ele se converteu e se batizou lá na igreja com vocês. O professor Ricardo falou que lembra de uma vez que vocês estavam indo para Jaú de madrugada e que você pediu para ele, falou, Ricardo, cuida da minha mãe. O Ricardo é uma dessas testemunhas ocular da história. Então, e ele falou aqui que ele lembra disso. Mas ele disse que você também cuidou muito dele. E tem aqui o pastor Edson, né, da Ágape, falando amém, testemunho tremendo, Deus de cura e de milagres. A Vera falando glória a Deus, que bênção, isso é muito forte. O Rodrigo colocando, meu amigo, você é vencedor. A última palavra é de Deus, ele falou aqui. O Rogério Lima, aí sim, Deus é tremendo, hein? O Leandro, meu marido, disse, eu creio no Deus que renova sua bondade sobre as nossas vidas. E assim tá uma galera aqui assistindo com a gente e todo mundo comentando. Minha sogra escreveu aqui, a Luísa, testemunha edificante, Deus é fiel. Então o pessoal todo interagindo aqui, porque realmente é isso, né? O Rogério tá falando, é meu irmão em Deus e meu irmão de sangue. Então... Meu irmão é uma figurinha. Precisava identificar ele. Ele falou assim, bom, já que ela não sabe, deixa eu... Então é isso aí, o Rogério, irmão do Rodrigo também aqui. E a turma toda, realmente creio eu que muito impactada, né, com todas essas passagens aí ao longo da trajetória com Cristo. Viu, Rodrigo? Passou, né? Glória a Deus por isso, né? Deus seja louvado. Ele estava tão concentrado no início, gente, tão concentrado assim, toda hora a Pri passando força pra ele, toda hora a Pri, eu falei, Pri, na hora da entrevista, pode pôr a mãozinha, não tem problema aparecer na live, mas ela se segurou. Ela não fez isso. E aí essa turma aqui de doidos por Jesus estão querendo que a gente faça um mesa redonda. Será que rola a gente fazer? Eu falei que no começo, o primeiro programa o Leandro apresentou que a gente podia fazer um sábado por mês, né? Um especial de casal. Um sábado por mês. Agora já tá surgindo a ideia de um sábado por mês a gente fazer uma mesa redonda com algum tema bíblico. Eu acho que vai rolar coisa nova aí, gente. Sei, né? Vamos ver. Se o Senhor falar, vai nessa vibe aí, nós vamos tudo. Que a gente não é nem louco de desobedecer, né? Deus que faz tudo isso, você acha que nós vamos desobedecer? De jeito nenhum, sou doida. Então, gente, fico muito feliz com a companhia de vocês. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente tem a reflexão da palavra. Rodrigo, obrigada pela presença. Meninas, obrigada por terem vindo. E que o Senhor possa continuar multiplicando as bênçãos e que seu testemunho continue edificando a fé de muita gente. Amém. Glória a Deus. Obrigado pelo programa, Amém. Tá? Tenho certeza que tem alcançado muitas vidas. Amém, glória a Deus. Então daqui a pouquinho a gente está de volta, pessoal. Não sai daí.